Olá, meu nome é Franklin Santana Santos, eu sou geriatra, doutor pela Universidade de São Paulo e estou vinculado como professor colaborador da disciplina de Emergências Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, comum na prática médica e que infelizmente muitas das pessoas não têm treinamento e capacitação para diagnosticar e tratar uma das síndromes mais comuns na medicina, delírio. Delírio é uma síndrome que pode aparecer em qualquer situação dentro da área médica. Ou seja, você pode ver delírio dentro do hospital, no consultório, numa casa de repouso e, infelizmente, grande parte dos médicos, mesmo dos outros profissionais da área da saúde, como enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, não são treinados nem capacitados para identificar essa síndrome. Essa síndrome ela é extremamente comum, varia de uma taxa de percentagem que a gente pode dizer em torno de 12% até 50% dos pacientes, dependendo da localização onde esses pacientes estejam internados. Por exemplo, no pronto-socorro é comum ter uma taxa de 20% a 30%. Cirurgias de pós-operatório, por exemplo, nós podemos encontrar até 50%, especialmente na cirurgia pós-ortopédica. E pacientes em UTI, por cirurgia cardíaca, mais de 30%. Além disso, unidades de cuidados paliativos, o delírio pode chegar até 80% da população. Portanto, a gente vê na prática médica, na prática diária, que essa síndrome é extremamente comum. E é importante que a gente saiba diagnosticar essa síndrome. Por quê? Essa síndrome está implicada ou está associada com uma série de fatores, como maior morbidade, maior mortalidade, aumento nos custos hospitalares e mesmo um prolongamento na estadia desses indivíduos no hospital. Portanto, é interessante, primeiro, que a gente saiba que o delírio é extremamente comum. Depois, reconhecer alguns sintomas básicos na classificação do delírio. O delírio é uma síndrome que envolve um distúrbio, principalmente na atenção. O indivíduo tem dificuldade para identificar, focar essa atenção. Há uma perturbação do nível de consciência que pode estar, do ponto de vista tanto mais, vamos dizer assim, diminuída essa consciência, como aumentada, quer dizer, o que a gente chama de estados de hiperalerta ou hiperalerta. Muitas vezes, o indivíduo hiperalerta é aquele indivíduo confuso, agitado, combativo, e esse talvez seja o mais fácil de identificar. Entretanto, existem indivíduos que apresentam uma síndrome de hipoalerta e hipoatividade, ou seja, aquele indivíduo que ele está confuso, ele está com uma síndrome de delírio, e, no entanto, muitos dos profissionais que trabalham na área da saúde têm dificuldade de identificar esse indivíduo como um portador de delírio. Portanto, é interessante que a gente consiga fazer esse diagnóstico. Outra coisa muito importante é que o delírio normalmente está associado a alguma condição médica, ou seja, quais são as causas, os fatores de risco que levam a apresentar delírio. Muitas vezes esse delírio está apresentado na forma de medicações rotineiras que os pacientes costumam usar, infecções, cirurgias, traumas e uma série de outras atividades que podem levar ao quadro de delírio. Uma coisa importante com relação a essa questão é como é que nós faríamos então o diagnóstico desse delírio. Em geral, a gente usa uma escala, que é o Confused Assessment, ou a escala de confusão mental. Essa escala foi traduzida e validada para o português e nós temos condições, através dessa escala, trabalhar e identificar aqueles indivíduos que têm delírio. Portanto, é interessante nós fazermos esse diagnóstico. Uma vez feito o diagnóstico, como você trabalha a questão do tratamento? O tratamento, basicamente, do delírio é remover a causa. Ou seja, você tem que identificar primeiro o que está levando aquele paciente a um quadro de confusão mental aguda. Uma vez identificada essa causa precisa ser removida quando possível. Diminuir drogas, combater a infecção, enfim, há uma série de medidas que você pode adotar com relação a essa questão. Portanto, é interessante
que ao identificar, nós tratamos a causa básica e nós podemos também usar algumas medicações para controlar um quadro de agitação psicomotora que às vezes os indivíduos apresentam. E aí há uma série de medicações com indicações, com os seus efeitos colaterais mais ou menos, e dependendo da população que você está usando. E o delírio também é importante você saber que o delírio está associado com um pior prognóstico, muitas vezes associado também com o futuro desenvolvimento de quadros demenciais. Portanto, é interessante que você aprenda um pouco mais sobre essa síndrome. Nós organizamos um livro intitulado Delírio, uma síndrome mental orgânica, onde vários professores, onde vários pesquisadores abordam essa questão do delírio de forma realmente científica, dando ferramentas para que você possa trabalhar essa questão e essa síndrome tão comum na medicina. Agradeço sua atenção e muito obrigado.